E aqui estamos, pessoal, com o notebook mais pedido do ano, o AAM E550. E vocês estavam completamente certos em pedir esse review. O E550 chegou para matar a concorrência na faixa dos R$3.000. E um dos pontos que torna o E550 diferente de tudo que a gente tem hoje é o processador. Ao invés de você ter um processador de notebook aqui dentro, você tem um processador de desktop. E unido a isso, ele traz uma coisa que poucos fabricantes têm coragem de fazer hoje em dia, que é uma máquina um pouquinho mais gordinha para favorecer a refrigeração. Só que ele faz isso de forma inteligente. Aqui na parte do teclado, ele tem mais ou menos a mesma espessura em relação a outros notebooks, então não vai atrapalhar na sua experiência de digitação. Ele é mais gordinho mesmo ali nas saídas de ar. Aí sim, ele tem uma espessura maior em relação a outras máquinas. O ponto negativo disso é que ele também é um pouquinho mais pesado em relação à concorrência. Ele pesa próximo aí dos 2,4 kg, justamente para favorecer a refrigeração. E o teclado, por incrível que pareça, é retroiluminado RGB e a iluminação ainda é por zonas, ou seja, você pode colocar uma cor diferente em cada zona do teclado. E ele ainda tem vários efeitos para você escolher. Aqui você tem um notebook mais bruto, que foca no usuário que quer desempenho em primeiro lugar e não um design super refinado. E esse é um ponto importante para a gente focar. O acabamento e a construção são mais baratos. O corpo dele é todo em plástico, ele não tem nem a melhor construção, nem a melhor rigidez. Esse é provavelmente o ponto mais fraco dessa máquina. O acabamento faz parecer que ele oferece muito menos do que ele realmente oferece. O som também é um ponto fraco. Os alto-falantes ficam localizados na parte de baixo, não tem muita qualidade e também não tem um volume muito alto. Eu diria até que ele é inferior a outras máquinas aí na faixa dos R$3.000. Nada disso foi uma surpresa para mim, por vários motivos. E o primeiro deles é que esse notebook não é uma novidade, pessoal. Eu já analisei aqui no canal o AAM C300, que tem mais ou menos o mesmo corpo que esse daqui, é um barebone bem semelhante. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando como trocar o processador. E eu troquei o processador para um i7 8700K. Quem tiver curiosidade, dá uma olhada lá. E falando em barebone, é sempre importante lembrar vocês que essa máquina é fabricada pela Clevo. A AAM compra as peças, assim como a Avel também faz com a Tongfeng, e monta o notebook aqui no Brasil. Então não tem nada de positivo aqui, pessoal. Quando eu digo positivo, eu estou me referindo ao fabricante Positivo, tá? Muita gente tem preconceito com a Positivo aqui no Brasil. Eu até entendo um pouco vocês, mas vocês estão atirando para o lugar errado. A Clevo é um fabricante que já está há anos aí no mercado, é um fabricante bem conceituado. Então, se vocês quiserem xingar, reclamar, vocês têm que ir atrás da Clevo e não da Positivo. A questão aqui, pessoal, o que a AAM pode fazer de errado aqui é dar um suporte ruim, montar a máquina errada, mas as peças em si, se vocês quiserem reclamar, vocês têm que reclamar da Clevo. Então, basicamente, eles lançaram uma versão melhorada do C300 com mais opções de processador. E uma das melhorias foi a tela IPS Full HD. Graças a Deus, pessoal, a AAM não continuou com o painel TN. Então a gente tem mais uma opção de painel IPS no nosso mercado brasileiro, que tem pouquíssimas opções. E ainda está por menos de R$3.000 na versão i3. É uma tela IPS básica, mas eu acho que uma tela IPS é o mínimo que todo o fabricante tem que colocar no notebook hoje em dia, tá? Para o usuário comum é mais que o suficiente. Na conectividade ele é extremamente completo e destrói a concorrência. Você tem aqui duas portas USB 3, USB-C que não suporta vídeo, tá? HDMI e Mini DisplayPort. Do outro lado, a gente tem USB 2, porta de rede, entrada para seu fone de ouvido e microfone e um leitor de cartão de memória, que não é um leitor de cartão de memória qualquer. Primeiro, porque você consegue colocar o cartão de memória todo para dentro do notebook. Isso acaba não atrapalhando aí na hora que você está transportando o notebook e o cartão bater em alguma coisa. E o segundo ponto é que esse leitor aqui, pessoal, é de alta velocidade. Quem edita vídeos em 4K sabe como isso ajuda bastante. Você não fica 40 minutos, uma hora esperando transferir seus arquivos para o notebook. E no touchpad ele tem o estilo fixo com as teclas dedicadas. Aí é bem subjetivo, vai do gosto aí de cada um de vocês. A textura é ok e os botões eu achei assim bem mais ou menos. Eles não são os piores que eu já testei, mas também não são os melhores, tá? Não tem assim o melhor clique. A melhor parte desse notebook é a parte de dentro. Ele se destaca até em relação a notebooks mais caros em alguns pontos. O primeiro diferencial é que ele tem dois slots M2. Sim, você pode instalar aqui dois SSD M2, pessoal. Um slot é híbrido, ou seja, suporta tanto o padrão SATA como o PCI Express, e o outro suporta apenas o padrão
PCI Express. E além disso, você tem 2 slots de RAM e, claro, a possibilidade de trocar o processador além de seu HD. Só que não é tão necessário desmontar agora, porque você já tem aí 3 opções de processador para escolher, ele já vem com TLPS, só fica aí faltando o upgrade de RAM e do SSD M2. Na data de gravação desse vídeo, infelizmente a 2AM não está vendendo uma versão dessa máquina que já venha com SSD de fábrica. Ele também não tem uma versão que já venha com 2 pentes de 8 GB para a gente ter Dual Channel, tá? Como eu acho isso um crime, pessoal, usar uma máquina desse jeito, sem SSD e sem 2 pentes de RAM, eu fiz algumas modificações aqui. Eu adicionei 2 pentes de 8 GB, tirei o original que vinha de fábrica e adicionei 2 pentes e também coloquei um SSD M2. E falando em upgrades, a 2AM é extremamente radical em relação a esse ponto. As políticas de garantia não permitem que você faça nada na sua máquina sem que a sua garantia seja perdida. Então minha recomendação para a empresa é que ela seja mais transparente. Ao invés de correr das pessoas que querem fazer upgrades, customizar a sua máquina, trabalhe junto com os usuários, forneça guias de upgrade, tenha mais flexibilidade. Isso vai deixar a empresa bem melhor vista aí no mercado. Para vocês terem uma ideia, eles falam nos termos de garantia que você perde a garantia até se você mudar o seu sistema operacional. Eu mandei até uma mensagem para eles pedindo esclarecimentos e eles falaram que só perde a garantia se o sistema operacional for pirata. Mas o que está escrito nas políticas de garantia é que você perde a garantia com qualquer tipo de mudança ou atualização, tanto no hardware como também no sistema operacional. E fiquem atentos que ele atualmente está sendo vendido sem Windows, então você vai ter que se virar para instalar. Mas eu acredito que no futuro ele tenha sim uma versão que já venha com Windows de fábrica, já que foi a mesma coisa que aconteceu com os outros modelos deles. A 2AM já está com a faca e o queijo na mão, eles já mataram a concorrência na faixa dos R$3.000. Se derem mais esse passo, a empresa vai voar. Vender um notebook desses, impossibilitando o usuário de fazer upgrades, é que nem você vender uma Ferrari com velocímetro limitado a 80 km por hora. Voltando à parte de dentro, um ponto bem legal é que os heat pipes da CPU e do chip gráfico não são compartilhados. Ou seja, se seu processador esquentar muito, ele não vai afetar a temperatura do chip gráfico e vice-versa. Por isso que muitos notebooks têm uma velocidade jogando e outra velocidade renderizando, principalmente do processador. Quando você está jogando, tanto o chip gráfico como o processador estão ali liberando o calor e compartilhando esse calor ao mesmo tempo. Quando você está renderizando, algumas aplicações só precisam do processador. Aí ele fica ali tranquilo, com os heat pipes e as ventoinhas só para ele, aí ele pode esquentar mais. Um exemplo perfeito para isso é o Dell G5, que alcança 70 watts no processador quando está renderizando, mas vai jogar, ele aí corta o processador para 30 watts. Esse não é o caso aqui, ele mantém o mesmo desempenho em todos os cenários. Esse notebook tem a melhor refrigeração de processador atualmente no mercado brasileiro dentro dessa faixa de preço. Tanto o processador como o chip gráfico ficam na casa dos 75 graus jogando e o teclado também não esquenta. Eu só consegui chegar em 80 graus no processador renderizando e jogando CSGO, já que em ambos os casos ele fica em 100% de uso, mas eu não usei a rotação máxima das ventoinhas. Também não fiz undervolt, nem usei base de refrigeração, mas ele já vem de fábrica com um pequeno undervolt de menos 50 mV. O único ponto negativo da refrigeração é que ele é bem barulhento por padrão, mas você pode ajustar a velocidade das ventoinhas para o seu gosto. De fábrica, ele fica com uma rotação que é um pouquinho maior do que a necessária para segurar as temperaturas. Já no uso leve, ele é completamente silencioso. Você vai ter a opção de escolher entre 3 processadores, o i3 9100, o i5 9400 e o i7 9700. Lembrem que esses são processadores de desktop, então a versão i3 dele vai ser superior a todos os processadores final U, tanto da Intel como da AMD, tá? Independente também de ser i5 ou i7. A versão i3 é melhor que os processadores final U. Já a versão i5, que é a minha versão, vai ser melhor que os i5 final H, como por exemplo o 8300H e o 9300H. Já a versão i7, ela tende a ser equivalente ou superior aos i7 de notebook, O i7 8750H e o i7 9750H. Eu não posso afirmar com 100% de certeza que vai ser superior, porque eu não testei a versão i7, essa aqui é a versão i5. Sem testar, não tem como ter 100% de certeza, porque pode haver sim um problema de refrigeração, pode haver também algum limite de power, pode também haver um limite da fonte, então só com ele em mãos para ter certeza. Não existe melhor custo-benefício no Brasil se sua prioridade for processador. Não tem como ganhar da 2AM atualmente. Se você faz muita renderização, usa muito Photoshop, edição de vídeo,
software de engenharia, arquitetura, Blender, enfim, se sua prioridade é desempenho do processador, esse daqui é o melhor custo-benefício. E claro, todos os links vão estar na descrição do vídeo juntamente com os principais concorrentes para você fazer sua escolha com facilidade. Comprando por lá, vocês me ajudam bastante a continuar com o canal. É só uma pena que aqui você tenha só uma GTX 1050, mas por esse preço, pessoal, não tem muito o que reclamar. Eu adoraria ver aqui sim uma 1650 ou uma GTX 1660 Ti, mas pelo preço tá muito bom. Mas apesar de ter uma GTX 1050, ele ficou bem próximo da GTX 1650 do Dell G3 em específico, porque o Dell G3 sofre de um pouco de gargalo, então acaba aproximando o chip gráfico dos dois, coisa que não acontece com o Asus Strix, que tem menos gargalo que o Dell G3 e tem o mesmo chip gráfico. E na bateria ele me deu aproximadamente 4 horas de duração no uso leve, que é um tempo até razoável levando em consideração que você tem aqui um processador de desktop. E falando em consumo de energia, a fonte dele fica bem próxima do limite. Ele vem com uma fonte de 150 watts, é uma fonte bem compacta por sinal, eu fiquei impressionado com isso, mas ela chegou a atingir o pico de 140 watts jogando, jogando GTA V. Já a minha média de consumo ficou nos 120 watts. Lembrem que a minha versão é a versão i5. Eu não achei isso tão preocupante porque nem renderizando, nem rodando títulos pesados, eu atingi o teto da fonte. Mas provavelmente se você rodar aí um stress test, um Prime 95 da vida, você vai conseguir atingir o teto dessa fonte. Mas vamos ser reais, pessoal. Ninguém joga e ninguém trabalha usando o stress test. Então eu acho que tá ok nesse ponto. Mas na versão i7 dele, pode ser que você atinja o teto da fonte. Se atingir o teto da fonte, o que você vai ter aí de perigo é que você não vai poder usar toda a potência do seu processador ou do seu chip gráfico. Aí sua opção vai ser fazer undervolt. Fazendo undervolt no chip gráfico e no processador, você deixa o notebook mais eficiente. Ele consome menos energia, aí a fonte fica sendo menos utilizada e tem menos chance de atingir o teto de consumo. Para mim não existem dúvidas, o E550 é o melhor custo-benefício até os R$3.000 na sua versão i3. Apesar de seus pequenos defeitos e das políticas de garantia da 2AM, o que ele tem de ponto fraco, os concorrentes na mesma faixa de preço, de certa forma, também tem. E o que ele tem de ponto forte, os concorrentes não tem. Que é um processador forte e removível, uma boa refrigeração, um teclado retroiluminado e RGB e uma tela IPS. E além disso, ele ainda tem mini DisplayPort e também um leitor de cartão de memória de alta velocidade, né, galera? Muita coisa. A versão i5 e i7 passam dos R$3.000. Também são um excelente custo-benefício, principalmente a versão i5. Já a versão i7, ela já se aproxima dos R$4.000. Aí você já tem máquinas que são melhores em outros aspectos. Na construção, no teclado, no som, no peso, no tamanho, na beleza, enfim. Aí você vai ter que escolher entre desempenho do processador e todos esses pontos. O Lenovo Y530 é um exemplo perfeito. Ele vai ganhar em todos esses aspectos, mas vai perder no processador, no caso da versão i5 do E550 e na versão i7. A grande questão de comprar ou não o E550, além da beleza e da construção dele, que pode ser que não te agrade, é que talvez você não curta abrir notebooks, porque enquanto você não tiver uma versão com SSD já de fábrica, você vai ter que abrir e vai ter que adicionar. Não tem jeito, não tem como viver hoje em dia sem um SSD, tá? Não tem. E além de colocar um SSD, eu recomendo fortemente que você adicione mais um pente de RAM para você ter Dual Channel, principalmente na versão i5 e na versão i7. E em relação à durabilidade, pessoal, eu sei que muita gente vai ficar desconfiada e vai perguntar, será que esse notebook dura muito tempo, né? Porque não é uma marca muito conhecida. Nas minhas pesquisas eu encontrei vários relatos de pessoas que têm Clevo há muitos anos sem dar nenhum tipo de problema. Mas é aquela coisa, pessoal, eu não tenho conhecimento técnico o suficiente para dizer para vocês se ele usa componentes assim de extrema qualidade, que vão durar aí anos em anos, tá? Eu não vou ficar aqui fingindo que eu sei uma coisa que eu não entendo, tá? Por isso, eu recomendo que vocês pesquisem sobre a marca Clevo para ficarem mais tranquilos. Então é isso, pessoal. Um vídeo mais longo que o normal, mas o E550 mereceu. Fiquem de olho aí nos vídeos da Black Friday, que vão sair em breve. Eu vou ficando por aqui. Um abraço.